Você já parou para pensar por que aparelhos como este impactam tanto as nossas vidas e mudaram o curso da humanidade? Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da microsérie em comemoração aos 8 anos de atuação da Acredite Liderança e Performance. E este é o nosso 4º episódio. Ele traz um tema relacionado às habilidades que nós consideramos importantes e necessárias para avançarmos no desenvolvimento humano dentro e fora das organizações. E a inspiração para o tema de hoje é baseado nos smartphones. Você parou para pensar sobre a pergunta que eu te fiz? Por que será que os smartphones mudaram o curso e o rumo das nossas vidas e da humanidade? É muito simples. Hoje nós temos na palma da nossa mão uma série de aparelhos e de equipamentos que antigamente tinham vida própria. E simplesmente o que é que o smartphone possibilitou? Convergência. É exatamente este o tema deste nosso episódio. Falar em convergência é falar em tendência ao resultado chegar em um ponto comum. É essa direção do olhar para um único ponto. A convergência, ela traz praticidade. A convergência, ela traz unicidade. E nós acreditamos que convergência é uma habilidade muito importante a ser desenvolvida. Assim como o smartphone cabe nas nossas mãos, nós também entendemos que a convergência, ela está em nossas mãos. Por isso que eu escolhi, olhando para a minha mão, 5 perspectivas para conversarmos sobre convergência. São elas: a convergência, ela exige de nós inquietações, interesses, intenções, ideias e intervenções. É quase que uma fórmula e um modelo para você pensar em convergência. E isso mostra que a convergência está em nossas mãos e ela nos dá poder. Mas para cada uma dessas perspectivas ou dimensões, eu procurei adjetivá-las. Começando pela primeira perspectiva, inquietações. Quais são as inquietações que você tem nos dias atuais? A vida em ebulição e a vida cheia de desafios nos deixa inquietos e que muitas vezes nos faz perder o foco. As inquietações para gerar convergência dizem respeito a inquietações pertinentes. E olha para você no dia a dia se as suas inquietações que te deixam indignados são pertinentes ou são coisas muito pequenas. Ter inquietações pertinentes exige que a gente esteja conectado com o tempo em que se vive. E ao tempo passado, o tempo presente e principalmente o tempo futuro. Inquietações pertinentes são aquelas que podem nos levar a um lugar diferente daquele que nós estamos. Uma vez que você pensou sobre as inquietações e elas se tornaram pertinentes, nós vamos falar sobre interesses. É a segunda perspectiva. Os seus interesses, eles são genuínos? Muitas vezes neste mundo com tanta coisa fake, os nossos interesses muitas vezes não são verdadeiros. Os nossos interesses, eles podem ser superficiais e principalmente quando não gera convergência, é porque os nossos interesses são muito individualistas. E não podemos esquecer que nós, como seres humanos, nós vivemos socialmente. E a gente se torna cada vez mais humano quando a gente se sente parte do todo. É por isso que as suas inquietações, quando pertinentes, vão gerar também interesses genuínos.
são interesses verdadeiros. E por serem verdadeiros, eles também nos deixam mais tranquilos, não nos deixam tão agitados. Quando você desenvolve interesses genuínos, é hora de começar a conexão com os outros. E aí eu trago a terceira dimensão, ou a terceira perspectiva, que são as nossas intenções. Intenção é a vontade de agir, é a predisposição que a gente tem interior para ir para o mundo. Hoje, neste mundo desafiador, as nossas intenções que geram convergência, elas precisam ser colaborativas. O que é intenção colaborativa? É aquela que cria em nós a vontade de trabalhar junto, de trabalhar com o outro. Preparei a minha intenção e ela se torna colaborativa? É hora de borbulhar em ideias. E as ideias, quando são convergentes, elas são ideias construtivas. Às vezes a gente entra num contexto divergente porque as nossas ideias, elas são destrutivas. É por isso que se eu quero gerar convergência, as minhas ideias precisam ser construtivas. E construtivo diz respeito àquilo que está por vir e aquilo que está vindo. E a última perspectiva são as nossas intervenções. Nós precisamos, num contexto de convergência, de intervenções transformadoras. As intervenções transformadoras são aquelas decorrentes das ações combinadas e que geram novas formas. E claro, combinado nunca é caro. E o combinado também é sempre aquela soma de 1 mais 1, que pode dar 2, 3, 4, é uma infinidade de possibilidades. Dito isso, que tal agora a gente somar todas essas 5 perspectivas e começarmos a exercitar a convergência no nosso dia a dia e nos nossos comportamentos? E que tipo de convergência? Eu proponho a gente ativar a potência da convergência humana, que será muito mais efetiva e muito grandiosa comparativa à convergência dos smartphones. Aí sim, nós vamos ter um salto quântico no desenvolvimento da humanidade. Por hora, eu fico por aqui. Espero que você pense nesse tema e deixo para você o nosso gesto de torcida por um mundo cada vez melhor e cada vez maior. Um grande abraço para vocês, até o nosso próximo episódio. Tchau!